certo, são 8 horas e 7 minutinhos. Queríamos agradecer aqui a participação da galera que está mandando aqui, né? Muita gente mandando mensagens através do nosso chat aqui no nosso canal no YouTube. Queremos dar bom dia para Maria da Conceição, da Silva Pistelli. Ela fala o seguinte, Lula é pela paz em Gaza. A Jaque fala, o Lula preocupado com a cesta básica, sem investir no agro, mandando alimento para Cuba, segundo a opinião dela aqui. Também bom dia para Denides, né, que fala bom dia pessoal da TV Brasil Central e a nossa saudosa Ludmila Rosa. Temos também aqui a participação da Letícia Pimenta, que fala o seguinte, quarta-feira é o melhor dia do mundo em sua causa, por causa da Ludmila. Ó, Ludmila, tá bem aí, hein? Você viu, Alex? Obrigada, Letícia, Denise, tá, todas as pessoas que têm mandado esse carinho especial aqui para nós. Recebemos também com muito carinho, né, José? Tá certo, são 8 horas e 8 minutinhos. Queremos lembrar que ainda nessa edição do Mundo em Sua Casa dessa quarta-feira, você vai acompanhar, né, que a Polícia Civil, através da Delegacia de Goiatuba, prendeu uma suspeita de crime de estelionato praticado contra uma farmácia no município. Esse assunto a gente vai trazer daqui a pouquinho para você. Não saia daí, porque segundo as investigações, o prejuízo da empresa ultrapassa os R$10 mil. Mais detalhes desse caso aqui na edição de hoje do Mundo em Sua Casa, comigo, Alex Atanásio. Não saia daí. E agora vamos fazer falar, né, trazer, na verdade, uma declaração do ministro aposentado do STF, Marco Aurélio, sobre o papel do tribunal de julgar Jair Bolsonaro. Para Marco Aurélio, esse tipo de atribuição não é de competência do órgão, segundo ele, em entrevista ao portal UOL. Não cabe ao tribunal analisar casos envolvendo ex-presidentes. Marco Aurélio disse, abre aspas, não vejo como está se julgando no Supremo em martelada únicos cidadãos comuns que deveriam estar na primeira instância com possibilidade de recurso, inclusive o de revisão da decisão proferida, fecha aspas. Sobre os atos de 8 de janeiro, o ex-ministro classifica como baderna e não tentativa de golpe. Marco Aurélio também disse não ser possível avaliar pedido de anistia a Bolsonaro. Segundo ele, a anistia implementada é um fato consumado. Aqueles que se comprometeram com a bandeira devem responder civil e criminal. E de acordo ainda com o ministro do STF, o interrogatório do general Freire, a Polícia Federal, foi bastante valioso e considerou as declarações do general como uma delação. O general Freire Gomes comandou o Exército entre março e dezembro de 2022. De acordo com o ministro, o resultado do depoimento de Freire Gomes deu consistência a provas que já eram sólidas. Em seu depoimento, Freire Gomes confirmou ter participado de reunião em que Bolsonaro expôs minuta golpista aos chefes militares. Nesse ponto, confirmou o que o ajudante de ordens, Mauro Cid, já havia delatado. José Menezes, como é que você vê aí, José, essas declarações aí, né, do ex-ministro do Supremo, Marco Aurélio aí? Bom, o ex-ministro do Supremo, Marco Aurélio Mello, ele sempre foi um ministro com muita ponderação. Veja bem, e ele fez essa declaração porque a legislação brasileira diz o seguinte, né? Ou seja, você começa qualquer tipo de julgamento lá embaixo. Você não tem foro privilegiado se você não é um deputado federal, um senador, um presidente da República, um ministro. Então, hoje o ex-presidente Jair Bolsonaro é um cidadão comum. É um cidadão comum e que deveria voltar lá para as instâncias inferiores. E isso não está acontecendo. Por isso que ele fez essa crítica diretamente às ações aí. Citou também a questão aí do ministro Alexandre de Moraes, que está julgando 1.200 pessoas de maneira errada também, de acordo com ele, porque deveriam essas pessoas ter sido mandados os processos lá para a primeira instância, ou seja, e pessoas pegando aí entre 14 e 17 anos de prisão, né, por causa de uma bagunça que fez. É claro que aqui ninguém está passando pano para quem foi lá e quebrou, para quem depredou de todas as maneiras ali os três poderes. É claro que essas pessoas precisam, de alguma forma, ter uma punição. Mas a punição severa, como está acontecendo, por um ministro que se diz vítima
também é acusador e também é o julgador. Muito complicada a situação, né? Deveria também ser jogado lá para a primeira instância. Com relação ao Freire Gomes, a gente sabe que ele era um general que, mesmo estando aí com o comando do Exército, não era muito chegado ao presidente Jair Bolsonaro. Ele, inclusive, fez 2 ações diferenciadas no final lá, quando foi pedida a questão de limpar ali os acampamentos das pessoas saírem. Primeiro, ele praticamente disse que não precisaria, que a Polícia Federal, por exemplo, que queria tirar as pessoas lá, não deixou a Polícia Federal entrar ali nos acampamentos. E depois foi um dos principais pontos de suporte para que essas pessoas fossem colocadas em ônibus e levadas ali para a prisão, né? É um jogo duplo, me parece, que fez o general Freire Gomes, né? E agora fez essa declaração, uma declaração que ele participou da reunião ali onde estava se tratando de um estado de defesa e que foi citada aí como minuta de golpe. Estado de defesa, o governo pode sim acionar. Só que depois ele tem que colocar esse estado de defesa em julgamento e avaliação do Congresso Nacional para depois ter toda a aplicação. É muito complicado, né? Isso também está na Constituição. Vamos ver o que as investigações, né? Até onde essas investigações vão chegar. Tá certo. Ludmila Rosa, o que de fato... Qual efeito pode-se ter, né, da declaração de um ex-ministro do STF, muito respeitado, decano da casa, Marco Aurélio, numa situação como essa? Eu recentemente li um artigo de um jornalista em que ele diz assim que pessoas, se referindo inclusive ao ex-ministro Marco Aurélio Mello, e ele disse que pessoas precisam saber sair de cena. Que às vezes isso é muito duro para gente que esteve a vida inteira sob os holofotes, sob a ribalta. Mas saber sair de cena também é algo que nos dignifica. E o ministro Marco Aurélio, não sei se tem feito por opção ou se realmente está sendo o tempo todo provocado a falar, mas ele não tem sabido sair com dignidade de cena, porque a todo momento fica dando declarações que expõem, inclusive, a corte a qual ele fez parte durante longos anos. O ministro Marco Aurélio Mello, que nós sabemos, é primo do ex-presidente Collor e foi colocado no Supremo pelo Collor, enfim, sabemos a longevidade dele. Então, hoje ele vir e expor o Supremo é muito, muito desgastante, sobretudo porque o ministro era conhecido, José, você se lembra disso, como o voto vencido do Supremo, né? Sempre foi uma pessoa que divergiu de tudo o tempo todo, mas sempre perdeu na sua argumentação, porque não se recebe o título de voto vencido se você não for um costumeiro perdedor em relação às suas teses e argumentos. Mas em relação à delação do Freire Gomes, eu acho, na contramão do que o José diz, que ela traz importantes questões. Ela traz que, sim, ele participou de reuniões tratando sobre minuta de golpe. Daqui a pouco eu vou só falar um minutinho sobre estado de defesa e estado de sítio para vocês. Ele fala, por exemplo, que ele não tirou as pessoas dos acampamentos no Brasil inteiro, mesmo tendo razões, havendo motivos para isso, razões de ordem institucional, mas também razões de ordem de segurança daquelas pessoas, por uma pressão sobremaneira que vinha do Palácio do Planalto, que vinha do então presidente Jair Bolsonaro. Disse outras coisas, como ele está passando por um problema pessoal, mãe e filhos acometidos por enfermidade, e ele naquele tumulto todo, e o ex-presidente pressionando para que o Exército ficasse alinhado a essa tentativa de ruptura institucional. Sobre o estado de defesa e estado de sítio, para eu encerrar, ambos estão contidos na Constituição Federal. Mas tanto um quanto o outro, a Constituição traz um rol muito preciso de como você pode startar o estado de defesa e como você pode startar o estado de sítio. Não é por mero casuísmo ou arbitrariedade do gestor. A Constituição diz isso e eu quero que você faça essa leitura. E nenhum lugar na Constituição diz que você pode decretar estado de defesa ou estado de sítio para evitar resultado de eleição, para evitar que o TSE cumpra os seus deveres institucionais ou para evitar que um presidente democraticamente eleito tome posse no dia 1º de janeiro de 2023, como foi o caso. Em nenhum momento está escrito na Constituição. E é por isso que a gente fala, mesmo se valendo de dispositivos constitucionais, aquilo ali mais tinha cara, cheiro e feição de uma tentativa de golpe do que outra coisa que a gente possa falar aqui.
Obrigado, Ludmila. Nilson Souza, Veracruz 2. Josiel está correto. A culpa é do Lula que não fez a vacina e não combate o mosquito nas casas. O Lula está colocando culpa aí no presidente, viu, Josiel? Diz que o Lula não fez a vacina e também não está combatendo o mosquito nas casas. É a questão da compra das vacinas, né? 5 milhões de vacinas para um universo aí de 30 a 35 milhões de crianças, né, e adolescentes até 14 anos, realmente é muito pouco. Ludmila, a dona Maria Virgínia fala o seguinte: que bom ver de novo a Ludmila super competente e inteligente em seus posicionamentos. Maria Virgínia. Dona Maria Virgínia, muito obrigada, viu? Obrigada especialmente para vocês todos que gostam do meu trabalho. Saibam que isso para mim enche meu coração de alegria. Vamos para frente. Bom dia, Alex. Meu nome é Marcelo. A cidade está cheia de lixo. Socorro. Cadê o Ministério Público, os órgãos de fiscalização? Obrigado, Marcelo. Preocupado aí com a cidade, Ludmila. A cidade está cheia de lixo e, portanto, a cidade também está cheia de mosquito da dengue. Nós precisamos fazer esse link, porque não é só o embelezamento da cidade que a gente fala aqui sobre as questões de resíduo, mas sobre saúde das pessoas, sobre direito sanitário. Nós estamos adoecendo com uma cidade lixosa como essa. Estou com você, Marcelo. Pois é, o Marcelo, inclusive, não sei se consegue mostrar aqui, pessoal, o noivo do ano, olha aí, ó. Aí a fotinha dele. Ih, desculpa, gente, apagou aqui, mas é isso, Marcelo, o noivo do ano, tá aí. Marcelo, felicidade para você aí no seu casamento, viu? Temos também aqui, o colega diz, a BR-153 tem que arrumar esse asfalto no trecho norte-sul. Tá cheio de buraco remendado, não tem condições de passar, com o carro estraga o caminhão e tem que levar para a oficina direto. Cidade de Uruaçu e Porangatu. Tá aí a reclamação do nosso ouvinte aqui, ou telespectador, também pode ser também através do nosso canal no YouTube, e ainda mais, meu amigo, pagar o pedágio que nós estamos pagando. É brincadeira, né, José? Não, é verdade. Veja bem, esse trecho ele é sempre um trecho conflitante, acidentes diretos. Existem umas lombadas aí formadas por excesso de caminhões pesados que passam, e os carros pequenos, principalmente, sentem muito. E os caminhões, claro, principalmente os carregados, sempre estão quebrando. É uma situação complicada naquela região ali, principalmente ali, ó, depois daquele pedágio. E foi colocado um pedágio ali, viu? E é caro o pedágio ali. Exatamente, está pagando, precisa de rodovias de qualidade.